Olá pessoal, nós estamos numa aula de sistema CAD/CAM, na aula 4 de tolerância geométrica, parte 2, parte 1, porque parte 1 nós já falamos de tolerâncias dimensionais e agora a gente vai falar da tolerância geométrica. Só que eu dividi essa aula em 3 para ficar mais fácil de o aluno assistir e absorver, né? Fazendo essas pausas, a aula fica mais agradável, ok? Bom, vamos lá. Bom, como agenda para essa aula, né, nós temos o objetivo, a tolerância geométrica, falando de forma, depois a gente vai falar da orientação geométrica. Orientação, posição, batimento, GDT, que eu acho que é o que é bem falado no momento, né? E depois exercícios, videoaula e quiz. Agora a gente tem um novo... eu coloquei uns exercícios online que eu encontrei, tá? Para auxiliar vocês. Bom, o exercício que eu estou colocando aqui nessa aula, eu não estou pedindo para entregar. Porém, né, como a gente está aí próximo de uma prova, eu gostaria que vocês fizessem, entregassem. Assim eu consigo corrigir e dar um retorno para vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, qual que é o objetivo dessa aula, né? A gente já falou das tolerâncias dimensionais e agora a gente vai falar da tolerância geométrica, se baseando nas normas e teorias que a gente encontra, que o professor está disponibilizando para vocês, tá? Bom, qual a diferença da tolerância dimensional para a tolerância geométrica, né? A tolerância dimensional, ela trata só das medidas da peça, como a gente já conversou, e a tolerância geométrica, ela já trata a forma da peça, né? A gente vai mostrar, eu vou dar exemplos aí para vocês nos próximos slides, para vocês entenderem como funciona isso, tá? Bom, a tolerância geométrica ela pode ser vista como um desvio de forma, posição e orientação, tá? Porém, algumas literaturas falam batimento, a norma fala batimento, mas eu preferi não colocar aqui. Eu vou colocar o batimento em outra situação que vocês vão ver nas aulas aí. Não vou deixar de mencionar, tá? Mas, basicamente, a gente tem desvios de forma, posição e orientação. Batimento, para vocês, assim, uma prévia, é que ela utiliza dois tipos de desvios, tá? Bom, mas vamos seguir. Bom, para vocês entenderem qual a diferença da tolerância dimensional com a tolerância geométrica, esses dois exemplos aqui, tá? Aqui é o exemplo do projeto, né? O projeto ele mostra aqui a forma de como a gente gostaria que a peça ficasse e damos aqui um campo de tolerância dimensional, tá? Que varia aqui de 20 mais ou menos 1, 30 mais ou menos 1, 25 mais ou menos 1 e aqui diâmetro de 10 F7, tá? Como vocês já viram que as letras na tolerância geométrica definem, né, um campo de tolerância. Bom, mas quando a gente olha no segundo desenho, a gente vê aqui a peça real, tá? E a gente percebe que todas essas medidas, como está sendo mostrado aqui nessa peça, né? Aqui a medida de 20,06, 30,1, 24,9 e aqui 9,982, nenhuma dessas medidas está fora das tolerâncias dimensionais, tá? Mas a gente consegue ver aqui a olho nu que há uma diferença na forma, né? Ó, o formato aqui tem um formato retilíneo, né? E aqui ele está inclinado. Então, o que a gente entende? Que dentro das tolerâncias dimensionais, essa peça está aceitável, mas para os desvios de forma, não, ela não está aceitável, tá? Ela tem uma inclinação que compromete até às vezes a conexão com outras peças, né? Então, comprometimento aí do funcionamento, ok? Então, é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Aqui eu trago mais um exemplo, tá? Aqui nós temos
aqui a peça, tá? Com as medidas, com as tolerâncias, tá? Aqui ele está dando uma medida de 63 mais ou menos 5, e aqui o diâmetro 25, H8, tá? Se a gente olhar para essa peça aqui, a gente vê que nessas 3 medidas que foram feitas, ou em qualquer medida que for feita nessa peça, vai estar dentro dessa especificação da tolerância dimensional 25H8, que está dentro desse campo, ó, de 24,967 até 25. Tá dentro, tá? Porém, você vê que a forma dela está comprometida, tá? A forma de toda essa peça está comprometida. Ela não está aqui com uma inclinação berrante, como aqui no exemplo anterior, mas aqui você consegue ver que a forma dela está comprometida, certo? Às vezes até comprometendo aqui uma conexão. Aqui você entra de um jeito, aí ele tem que, às vezes, torcer para um lado, torcer para o outro, e isso compromete, né? Se você estiver conectando aí a uma peça, certo? Um encaixe. Bom, aqui eu dou alguns exemplos, né, de desvios geométricos de forma que, não é exemplos, né, mas eu dou aqui para vocês quando que pode ser gerado um desvio geométrico, né? Aqui no primeiro item ele fala, ó, na qualidade do sistema de guia das máquinas ferramentas, né? Às vezes você tem um guiamento que está comprometido, né? Que ele não está retilíneo e acaba dando desvios na peça, né? O efeito térmico, um exemplo, você está dentro de uma fábrica, quebra-se lá um mecanismo, você não tem tempo de fazer uma compra, porque às vezes vem de fora, uma máquina alemã ou de outro país qualquer, então esse envio não seria tão rápido. Então você precisa que lá sua área de ferramentaria construa uma peça que substitua a que quebrou. Então, o que o engenheiro faz? Ele desenha e manda para a ferramentaria. Mas, às vezes, como o engenheiro, né, sabe que tempo é dinheiro, né, a máquina parou de fabricar e é custo, né, máquina parada, então ele fala que é para ontem. E o ferramenteiro, para fazer essa peça mais rápida, aumenta a velocidade da máquina, ou aumenta a quantidade de material que ele vai tirar, e isso gera efeitos térmicos, que pode dar dilatação e comprometer aí a, a geometria da peça, né? Comprometer aí a forma adequada, tá? Tensões de trabalho é o que eu falei, né? E essas tensões podem gerar efeitos térmicos. A gente também tem a deformação da peça pelo seu peso próprio, né? Quando a peça não está apoiada de forma correta, ela está presa em um ponto e a outra, o peso dela mesma faz flambar, né? Faz entortar um pouco a peça, e quando você vai fabricar, né, você percebe que você matou a peça, né? Às vezes esses desvios são bem pequenos, né, e até pela tolerância dimensional é aceitável, mas na tolerância geométrica a gente perdeu a peça, tá? E deficiência de fixação, isso também gera problema, né? Quando você fixa uma peça errada, você tem lá um setup da máquina que já está fazendo outras peças, que vai utilizar as mesmas medidas, e essa peça está fixada errada, você pode perder a forma, né? E desgaste da própria máquina. Bom, aqui a gente está abordando 2 grupos, né? Tolerância de forma e tolerância de posição, tá? A gente percebe que a tolerância de forma, ela não depende de um outro elemento, e já a tolerância de posição, né? Já depende de 2 elementos para estar, ele precisa de uma referência, melhor dizendo, né? Para achar posição ou orientação. Aqui seria posição ou orientação, tá?
a tolerância de forma já não precisa, né, de um outro elemento de referência. Bom, aqui é uma tabela como a gente vê na norma, tá? Separando os grandes grupos, né? Que é dentro da tolerância geométrica forma, a, a tolerância de orientação, posição e de batimento. E aqui ele também traz condição de máximo material, mas isso a gente vai ver em GDT, tá? Eu coloquei dentro de GDT, que eu acho que é mais simples de se entender, ok? Bom, aqui eu pego de uma teoria um fluxograma que assim eu acho que fica melhor visivelmente de entender, né? Então aqui nós temos a tolerância de forma, você lembra que a gente falou que não depende aí de uma referência, né? Então a gente tem linearidade, dentro da linearidade a gente tem retilinidade, circularidade, linha qualquer, e aqui de uma superfície, planeza, cilindricidade e superfície qualquer. Aqui a gente tem orientação, posição, né? A gente falou que os dois precisam de referências, tá? Paralelismo em relação a quê? Né? Tem um plano, eu quero que seja paralelo em relação a esse plano, né? Ou em relação a essa reta. Mesma coisa, posição, né? Batimento, ele utiliza aí mais do que uma referência, mas duas referências. Tá bom? Mas isso hoje a gente vai só falar, né, nesse grupo dessa aula de hoje, na tolerância de forma, ok? Vamos lá? Aqui, esse texto eu coloco aqui e é um texto que é autoexplicativo, eu não vou ficar lendo, que vai ficar desgastante, mas eu vou abordar aqui o primeiro item, tá? Aqui a gente fala de um quadro de tolerância, aonde que a gente aplica a tolerância, né? A simbologia, né? E aqui esses textos explicam. Nesse primeiro item ele fala, ó, sobre o contorno do elemento, né? A tolerância é legal do elemento que deseja verificar por uma linha de marcação, tá? Terminada por uma seta. Então essa linha, no final, ela tem uma seta, né, direcionada ao elemento que ela quer verificar, que pode ser localizada de acordo com a figura abaixo, tá? As figuras, né, na verdade, sobre o contorno do elemento ou sobre o prolongamento do contorno, tá? Se a tolerância se aplicar numa superfície propriamente dita. E aqui está relacionado ao item A. Se a gente olha aqui o item A, então a gente vê, ó, esse campo de tolerância, ele tem aqui uma reta, como a gente falou, no final é uma seta indicando o elemento que ele quer abordar tolerância, tá, geométrica. Nós temos dois quadrados aqui que a gente vai falar sobre esses dois quadrados aqui para frente. Ou aqui, no prolongamento do plano, da linha ou do plano que ele quer medir. Tá? Então, se vocês lerem esse texto, vocês vão relacionar esses símbolos e vai compreender de forma simples. Caso tenha dúvida, pode tirar dúvida na aula de quarta-feira, tá? Na aula de dúvidas, tá? Bom, então vamos iniciar já a tolerância de forma, ok? A tolerância de forma, a gente vai abordar cada item dessa tolerância. Então, a primeira aí é de retitude ou retilineidade, ok? Aqui a gente tem dois campos de tolerâncias, uma circular e uma quadrada. É dito que a gente usa a circular para formas circulares, né, cilíndricas, ou em forma de paralelepípedo, né, para as formas retangulares. Mas quando a gente for ver a parte de G, D e T, a gente vai ver que essa daqui pode ser aplicada para todas as formas. Mas, como a norma traz e várias literaturas trazem, eu estou abordando aqui para vocês, tá? Então, aqui nós temos dois planos, né, que podem ser compreendidos aqui no plano X e Y, né, ou
outros, né? Só estamos delineando aqui para vocês, né, os quadrantes, tá? Então, são aqui a gente pode, aqui a figura mostra dois planos, né? Tanto um horizontal, tanto como um vertical, tá? Esse símbolo cilíndrico é o campo de tolerância, tá? Que é dado, pode ser, esse campo de tolerância é dado pela tolerância do desenho, o desenho indica qual que é o campo de tolerância, tá? E aqui, com a linha traço ponto, é a linha teórica, a linha do projeto, e essa linha cheia, né, é a linha real, ou a reta efetiva, no caso aqui, como a gente está vendo, retilinidade, né, retilineidade, desculpa. Então, percebam que essa reta aqui, ela está dentro do campo de tolerância. Até se ela tivesse uma distorção até esse extremo aqui, ela estava dentro do campo de tolerância, tanto para cima como para baixo, tá? Se essa reta efetiva tivesse em qualquer um dos pontos dentro desse cilindro, ela está dentro da tolerância, certo? A mesma coisa aqui para o paralelepípedo, ok? Aqui a gente tem o campo de tolerância, tanto se a gente fosse falar aqui em cartesianos, tanto em y quanto em x, formando plano, tá? E esse plano aí todo dentro de uma extensão, né? Várias fatias de planos aí formando aí um paralelepípedo, ok? Bom, o que eu falei anteriormente, ó, o formato cilíndrico é para formas cilíndricas, né? E o formato de paralelepípedo é para formas retangulares, tá? São transversal retangular. Bom, mas a gente vai ver que de DIT a gente não trata só, a gente trata tudo mais no campo circular. A gente vai ver isso depois, né? Mas aceitem essa teoria que ela é certa. Bom, aqui eu mostro para vocês quais os desvios que pode acontecer de retitude de uma peça, né? Essa peça era para ser uma peça cilíndrica, né? E vocês podem ver que aqui ela saiu ou em forma de cone, tá? Ou ela tem aqui uma forma qualquer, ou aqui ela tem uma forma, podemos aqui dizer, convexa, tá? E essa também é uma forma outra. Mas percebam que todo está dentro do campo de tolerância dimensional. Agora, tolerância geométrica não está, tá? Então, aqui a gente tem algumas variações comuns. Quando especificar, isso é legal, eu trouxe para vocês, né? Quando especificar uma tolerância, porque o aluno fala, professor, tudo bem, eu sei que existe, eu sei que ele garante a forma, mas quando é aceitável e quando não é aceitável, né? Quando você pega um desenho, você tem lá, ele te dá o campo aceitável, mas quando você está especificando, quando que é aceitável? Quando compromete o funcionamento, né, de um conjunto, da peça, do conjunto, tá? E aqui eu trago alguns exemplos para vocês, ó. Pino guia, superfície de rasgo chaveta, né? Pino guias a gente conhece, né? São pinos que auxiliam na movimentação de alguma peça, né? Rasgo de chaveta são rasgos feitos tanto nas peças que vão ser encaixadas e a chaveta trava esses mecanismos, né? E bases de máquinas e eixos, né? Preciso dizer. Bom, como que é indicado, né? A gente já viu lá em cima que é para uma reta, finalizando em uma seta. Essa seta está apontando a superfície, né? Ou a reta, ou qual forma, né? Indicada, aqui no nosso caso é uma reta, tá? A gente está querendo garantir a retilinidade da face, tá? Aqui, na forma da reta que representa esse cilindro, tá?
e ele pode variar aí de 0,08, tá? 0,08. Então, a gente está pegando aí a retitude ou retilinidade de um cilindro, ok? Bom, eu trago aqui também como que a gente faz a leitura, né, dos equipamentos disponíveis aí na... me fugiu o nome, mas puxa, me fugiu o nome, tá? Mas tem áreas específicas da empresa que elas fazem a conferência por lote das peças, né? E aqui a gente mostra. Aqui a gente tem um desempenho, tá? Que é um bloco, tá? Com medidas controladas, tá? A gente também tem réguas aqui que dão suporte, né? Ao aparelho de medição, tá? Para a gente correr em toda a reta da peça, né? E aqui tem o relógio apalpador, que ele vai mostrar variações na reta, né, tanto para cima como para baixo, tá? Então, é isso. O relógio apalpador vai encosta na peça e conforme ele vai correndo, ele vai ver se essa variação é para cima ou para baixo e vai indicando nessa seta. Metrologia, na área de metrologia. Né? Então, continuando, agora a gente vai ver aqui tolerância de planicidade. Agora já não é uma reta, agora é um plano, tá? Então, para indicar um plano, a gente indica por dois planos, indicando aí o campo de tolerância de planicidade e aqui o plano da peça, né, do desenho, do projeto, né, que seria o correto. Aqui, nessa figura ao lado, eu mostro quando uma peça que está tendo aí uma distorção no plano, mas que está dentro da tolerância indicada, né? Então, é assim que a gente tem que verificar. Se tem essa distorção e está dentro do campo de tolerância, é aceitável. Bom, aqui para plano, como a gente já viu, né, pode ser côncavo ou convexo. Pessoal, eu uso, para mim, para lembrar quando é côncavo e quando é convexo, o côncavo eu auxilio a palavra de concha, côncavo, concha, né? C-O-N-C, que é concha. Se tivesse H, seria concha para mim. Então, isso me ajuda, tá? A gente chama isso de ideias mnemônicas. E o outro é o convexo, né? Então, eu identifico sempre o côncavo e o outro é o convexo, tá? Bom, aqui a gente pode ver que a deformação de planicidade não é sempre horizontal ou perpendicular, né, à peça. Ele pode ter aí um desvio, tá, de perpendicularidade, mas também vale a regra, né, de planicidade, ok? Bom, quando especificar, eu coloquei aqui idem ao anterior, né, quando compromete o funcionamento, né, ou a conexão das peças, tá? Bom, indicado agora aqui, diferente do outro que era uma reta, agora aqui é um plano, tá? E a mesma coisa aqui você indica qual que é o campo de tolerância. A reta que termina com uma seta, indicando lá o plano que você quer indicar. E aqui a gente tem a mesa de desempenho, a gente já não precisa aqui das réguas guias, né? Então a gente corre com esse relógio apalpador por todo o plano da superfície da peça, ok? Bom, tolerância de circularidade, né? O próprio nome já diz. Pessoal, o próprio nome da tolerância já nos remete, né? O que a gente tem que analisar. Então aqui a gente está falando de uma circularidade, tá? Circularidade. O campo de tolerância, né? É dado por essas linhas, né, extremas, e aqui está o teórico, né,
o que o projeto nos diz, né? O que ele pede, né, em projeto. Ok? E aqui vocês percebam que tem uma forma totalmente, usando forma chula de falar, descambada, né? E aí eu estou usando esse termo porque a gente vai falar de cambagem, né? Uma forma toda desgranhada, né? Mas ela está dentro do campo de tolerância. Então, é aceitável. Aqui eles dão um exemplo, né, de circularidade triangular ou forma aleatória. Existem outras, mas a gente não vai mencionar. E quando especificar. Mesma coisa, quando compromete com o funcionamento da peça ou a conexão com o encaixe, né? E aqui eu dou alguns exemplos, né? Eixos ou furos ajustados, tá? Peças rotativas, ok? Simbologia já é uma circunferência, tá? E aqui o campo de tolerância, a seta indicando na peça. De que forma a gente faz a ferição, né? A gente coloca essa peça ou num sulco e vai rotacionando, e aqui tem um relógio apalpador que vai garantindo a circularidade, nesse caso é só a circularidade, ou entre pontos, e de novo, a gente está vendo garantindo só a circularidade, né? E aqui, ou a peça rotaciona pelo mecanismo, e aqui um relógio apalpador que verifica a circularidade nesse caso, tá? Bom, aqui a gente já vê a cilindricidade. Não importa só mais a circularidade a circularidade, né? Também essa circularidade é verificada dentro de uma extensão, né? Que forma um cilindro. Então aqui nós temos o campo de tolerância que vai ser líder toda essa variação, né? Do cilindro. Então, a gente tem que verificar se toda a extensão está dentro do campo de tolerância. Bom, aqui nós damos alguns exemplos, né? A peça aqui está tendo desvio em forma de cone, essa daqui é de convexidade e essa aqui de concavidade. Parece uma concha aqui, certo? Quando especificar, ide aos anteriores, né? E aqui eu dou alguns exemplos, peças rotativas, tá? Conjunto de peças rotativas ou guias cilíndricos, tá? Aqui é diferente do circularidade, aqui você tem dois planos, né, indicando aqui dois planos com um cilindro, né, que diferencia de uma forma e de outra. Aqui a gente já coloca uma régua, tá, de apoio, porque agora não só a circularidade, né, a gente também lê a extensão dessa circularidade. Então a gente vê aí em toda a extensão quanto que varia aí em variação, tá? Qual é o tamanho da variação, tá? Então, aqui, até é falado aqui, né, que nesse a gente vê a conicidade, convexidade e concavidade, né, na longitudinal. E na transversal a gente vê circularidade, como a gente falou anteriormente, tá? Bom, a gente também tem a tolerância de uma forma, de uma linha qualquer, tá? No caso aqui é uma linha, tá? Qualquer. Essa linha pode ser linha que compõe aí um guidão, tá? E assim por diante, né? Você tem aí a linha qualquer, né? Movimentando e a gente tem o campo de tolerância dela. Se essa forma está desviando da linha de centro que é de projeto, né? E está dentro no campo de tolerância, isso está aceitável, ok? Idem aos anteriores, né? Quando compromete o funcionamento,
da peça ou a conexão, né, com dispositivos. Aí, ó, é dito como cano de descarga, né, eixo camis e assim por diante. Agora a gente está vendo a tolerância de forma de uma linha qualquer, tá? Diferente. Opa, desculpa. Não está diferente não. Desculpa, gente, eu já estou cansado. Então, ó, essa aqui é como a gente vê o campo de tolerância, né, tolerância geométrica de forma de uma linha qualquer, tá? É indicado por esse semicírculo, né? E aqui está o campo de tolerância. E aqui a linha qualquer. Agora a gente está vendo tolerância de forma de uma superfície qualquer, né? Então, aqui a gente tem superfícies limitando, tá? E aqui a gente está vendo um plano deformado, mas às vezes esse plano não é bem assim, ele é todo desgranhado, tá? Pelo projeto. E o que a gente coloca aí para entender é uma esfera, né? Essa esfera é o campo de tolerância, que ela vai correr por todo esse plano qualquer e, né, que tem aí, tendo como referência aí o plano de projeto, tá? E aí ela é uma esfera que corre, né, com o plano de projeto correndo no seu centro. Eu acho que eu não compliquei tanto, dá para entender, né? E aqui é um plano qualquer dentro dos planos de tolerância, tá? Quando especificar, idem aos anteriores. E aqui a gente pode dar aí o capô de um carro, né, um plano qualquer, aí automóveis, portas, paralamas, né, capô e assim por diante. E asas e hélices também, né, elas são, elas para ter o ângulo a gente chama de o ângulo dinâmico, né, para o fluido correr de uma forma dinâmica, né, fazendo aí o empuxo, né? Não sei se estou falando a palavra correta, mas eu tenho a ideia certa na cabeça, mas a palavra me foge correta, tá? Mas é isso, em as e hélices, né, porque elas têm formas de planos quaisquer, né, um plano reto, e a gente precisa aí garantir, porque em asas e hélices não pode ter a tolerância apertada, a gente não pode ter muito desvio, tá? Aqui já é um semicírculo fechado, tá? Que indica o plano qualquer. Bom, aqui nós temos um desenho básico, né? Onde a gente mostra, como a gente mostrou lá no início, né? Que pode ser ou indicado direto no plano, tá? Que você quer ou na reta ou no plano, aqui no caso é um plano, você indica direto na face, né, no item que você quer dar a tolerância, ou você faz um prolongamento da linha, tá? Então, aqui dois tipos de tolerância, de retilineidade, de planicidade, ok? E aqui eu mostro um desenho, tá? Onde a gente vê alguma dessas na verdade, aqui, né, é uma figura para a próxima aula que eu vou dar. Mas eu já deixo aqui a figura para vocês darem uma olhada. Vocês já têm a teoria. Desculpa, você já tem a teoria aqui. Então, dê uma olhada e tenta entender, né? Posso dar uma prévia. Se lembra que a gente falou que tolerância geométrica de posição e de localização a gente precisa de referência? Então, ó, a gente já tem aqui uma referência A, tá? E uma referência C, tá certo? Então, eles precisam de referência. Então, a partir daí, vocês conseguem entender como vai funcionar as próximas aulas, ok? Então, pessoal, até a próxima aula e
que nós vamos falar já de tolerância geométrica de posição, né, e de localização. Até mais.